Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico dos Estados Unidos, toda semana, terça e sexta, trazendo casos solucionados e também casos sem solução. Hoje eu estou aqui indicando o canal Crimes pelo Mundo, da minha amiga Mi. A Mi mora no Japão, tem um canal aqui no YouTube também de crimes, que ela conta casos também que aconteceram no mundo inteiro. Se vocês não conhecem o canal dela, vocês não sabem o que está perdendo, não deixe de dar um pulo no canal dela após assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e comecem a maratonar lá e digam que vieram por indicação aqui da Sandra Di. Oi pessoal, eu sou a Misayoshi do canal Crimes pelo Mundo. Estou muito honrada em estar aqui no Investigação em Lei TV, junto com a minha amiga e parceira, doutora Sandra Di. Hoje vamos contar um caso aqui do Japão para vocês. E eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o meu canal Crimes pelo Mundo. Lá tem vídeo novo toda quinta às 9 da noite, são casos criminais, de preferência inédito. Então vocês serão os meus convidados especiais, aguardo vocês lá. Sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Esse é o caso de Tatsuya Ishihashi e de Lindsay Hawker. Lindsay Ann Hawker nasceu em 30 de dezembro de 1984. Ela era uma jovem britânica e ela era uma professora de inglês. Na época dos fatos, ela tinha 22 anos de idade. Esse caso ocorreu no início de 2017 no Japão. Ela morava na Inglaterra, em uma cidade chamada Coventry, uma cidade conhecida por sua catedral medieval, cidade muito bonita, filha de Bill e Juliana Hawker. A Lindsay era formada em biologia. Ela estudou na Universidade de Leeds, onde obteve o diploma como primeira da classe, graduando-se em 2006. Era uma pessoa bem feliz e tinha duas irmãs chamadas Louise e Lisa. Lindsay tinha uma família amorosa, um grupo de amigos e um namorado. Ela decidiu prosseguir os seus estudos e faria mestrado, mas antes ela quis tirar um ano para viajar para o Japão. Ela tinha planejado voltar em um ano para continuar seus estudos e também para ficar com seu namorado e a família dela. Em meados de 2006, ela pensou que seria uma ótima ideia morar em outro país. Então, em outubro de 2006, ela aplicou para ser professora de inglês em uma escola de ensino no Japão. Aliás, a maior escola de idiomas do Japão. Essa escola tem adultos e crianças também, é uma escola muito famosa. E tinha essa escola também em Osaka, e também em Tóquio. A Lindsay conseguiu arranjar esse trabalho e ela também conseguiu um local para morar em Tóquio, então ela estava muito feliz. Tóquio tinha tudo de bom para oferecer para ela, uma das cidades mais interessantes do mundo, e ela estava amando. Ela decidiu mudar-se um pouco mais para leste do centro de Tóquio, para um lugar chamado Shiba. O aluguel era mais barato e ela também se mudou com duas outras professoras que também davam aula de inglês na mesma escola, e rapidamente as três se tornaram grandes amigas. Ela amava explorar a cidade, visitar templos budistas, saborear os pratos da cozinha japonesa. Ela se matriculou em uma escola de artes marciais, enfim, ela estava levando uma vida bem feliz. Quando ela passou o Natal longe da família, ela achou que talvez um ano seria muito para ficar longe da família e do namorado. E ela decidiu que então, depois de 6 meses lá, ela seria o suficiente, 6 meses, e ela voltaria para casa após aproveitar tudo que Tóquio tinha de oferecer de bom para ela. Em março de 2007, a Lindsay tinha acabado o trabalho dela e ela foi para a estação de Chiba, onde ela deixava a bicicleta. Quando ela chegou lá, ela encontrou a bicicleta dela, foi tirar o cadeado e um homem se aproximou por trás dela. Quando ela se virou para ele assim, ele já disse: "Você é minha professora de inglês." A Lindsay, gente, sabia que aquele homem não era aluno dela, mas ela não comentou nada com ele ali na hora, talvez para não deixar ele sem graça, né? Então ela tirou a bicicleta dali, subiu na bicicleta, começou a pedalar, e esse homem atrás dela. Então ela decidiu descer da bicicleta e andar, o homem andando ao lado dela, ela acelerou o passo, ele acelerou o passo também. Só que nesse meio tempo ele estava todo o tempo tentando puxar assunto com ela. Ele perguntava de onde que ela era, aonde ela tinha estudado, e nesse meio tempo, ela tentando se livrar dele, ela acabou chegando no apartamento onde ela morava. Mas afinal, quem era esse homem que estava perseguindo a Lindsay? Eu vou apresentar ele agora para vocês.
O nome dele é Tatsuya Ichihashi, de 28 anos. Ele nasceu aqui no Japão, na província de Gifu, em 5 de janeiro de 1979. A mãe dele é dentista e o pai dele é médico. Ele queria seguir a profissão do pai dele, ele também queria ser médico, mas ele reprovou nos exames para ingressar na faculdade de medicina, então ele não conseguiu seguir a profissão, a área do pai dele, mas ele conseguiu se formar na Universidade de Chiba em 2005 em horticultura. Tatsuya, apesar de ser um homem, né, como eu já mencionei, de 28 anos, ele nunca batalhou para arrumar um trabalho. Em vez disso, ele vivia com uma mesada dos pais dele de $700. O Tatsuya ele não tinha condenações criminais anteriores, mas uma pessoa tinha feito uma alegação de roubo e ferimento uns 6 anos antes do caso que a gente está contando para vocês hoje. Ele tinha agredido uma mulher na rua durante um assalto, mas o assunto foi resolvido fora do tribunal, embaixo dos panos. Alega-se que o pai dele pagou a uma mulher cerca de $7.000 para ela ficar caladinha. Ele também foi descrito como um jovem solitário e com uma obsessão por aptidão física. Ele frequentava regularmente uma academia local e chegava a pedalar 25 quilômetros todos os dias. Além disso, o Tatsuya ele não tinha quase amigos, era bem recluso e introvertido. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para falar que isso aqui no Japão é bem normal, tá? Alguns jovens, inclusive que eu conheço, têm essas mesmas características do Tatsuya. Aqui no Japão eles são muito reclusos, eles não são de fazer amizades e eles gostam muito de aparência extremamente magra e gostam muito de atividade física. Então esse aspecto dele, que às vezes pra gente é uma coisa assim meio que estranha, aqui no Japão é normal. Vamos voltar então no momento em que ele chegou na frente da casa da Lindsay. Ele perguntou se ela estaria interessada em dar aulas de inglês para ele particulares, porque ele sentiu que ele precisava de um pouco de ajuda com a língua. Ele até enfatizou que eles poderiam se encontrar em um café local, só que a Lindsay, educadamente, ela recusou. Ela explicou para ele ali que não dava por causa do horário, o tempo que ela tinha, que era pouco, o tempo livre que ela tinha de folga, ela queria conhecer lugares, ela queria explorar mais o Japão. Só que o Tatsuya ele ficou meio desapontado, mas ele pareceu aceitar a resposta da Lindsay. Então ele falou que estava com sede, se ela poderia dar um copo de água para ele. A Lindsay ela não se sentia muito à vontade com o Tatsuya, mas ela deixou que ele entrasse no apartamento dela porque ela sabia que as duas amigas dela estavam lá naquele momento. Quando ele entrou no apartamento, ele pediu para ela novamente se ela poderia dar aulas individuais de inglês para ele. E ele pagaria para ela $23 por 1 hora. Ela achou uma ótima oferta, ela pensou e ela acabou aceitando e ficou combinado então que eles iriam se encontrar em um café alguns dias depois para começar as aulas de inglês. O Tatsuya, então, ele agradeceu a Lindsay e antes de sair do apartamento dela, ele tirou uma caneta do bolso, pegou um pedaço de papel e começou a rabiscar. Rabiscou por alguns momentos e depois entregou para ela esse papel. Ali no papel ele tinha feito um desenho da Lindsay e também colocou o nome dele e o número de telefone e depois ele foi embora. Alguns dias depois, a Lindsay chegou a contar para o namorado dela sobre o Tatsuya. Ela disse como tinha sido a primeira vez que ela tinha encontrado com ele. E o namorado até perguntou para ela se não era perigoso. E ela falou que não, porque o dia que ele foi ali no apartamento dela tomar água, as amigas dela tinham visto ele. Ele tinha anotado o número de telefone dele, então que estava tudo bem. Dia 24 de março, eles tinham combinado a sua primeira aula de inglês numa cafeteria local. Uma câmera capturou os dois conversando enquanto na fila esperavam para comprar um café. A Lindsay parecia relativamente calma, mas ela dava uns passos claros para trás quando ela percebia que ele se movia muito perto dela. Eles compraram o café e sentaram-se lá. E lá ela ficou ensinando inglês para ele por pouco mais de 1 hora. Mas na hora do pagamento ele disse de forma embaraçada que ele tinha esquecido o seu dinheiro em casa. E disse que só vivia a meio quilômetro de lá. E então a Lindsay concordou ir com ele na casa dele de táxi para ela pegar o pagamento dela. Mas a Lindsay disse ao motorista do táxi para esperar que ela já voltaria. Os dois saltaram do táxi e ela entrou no apartamento dele. Mas após alguns minutos, a Lindsay ainda não tinha voltado. E o taxista pensou que talvez ela mudou de ideia e ele acabou indo embora.
A Lindsay havia contado ao namorado dela, na Inglaterra, o namorado dela que morava na Inglaterra, que ela tinha começado a dar aula de inglês para o Tatsuya. No entanto, no final da tarde do dia 24 de março, a Lindsay não voltou ao apartamento. E aí passou sábado, domingo, e quando plena segunda-feira, a família e os amigos da Lindsay, o pessoal da Inglaterra, eles já estavam super preocupados com o silêncio dela. Mas aí na segunda-feira ela faltou no trabalho, então todos começaram a achar que algo estava errado. E a escola contactou os pais da Lindsay e disseram que ela não havia aparecido para dar aula e ela simplesmente também não havia ligado. E eles então contactaram a polícia. E eles já tinham um suspeito na mente. Eles sabiam que a Lindsay tinha ido numa cafeteria pouco antes dela desaparecer. E ela também tinha deixado o esboço que o Tatsuya fez dela no apartamento dela. E tinha naquele papel o número do telefone dele. Então, por volta das 5h40, 2 policiais foram perto do apartamento do Tatsuya, bateram na porta, ninguém respondeu. Eles foram na varanda do vizinho e tentaram ver se tinha alguém no apartamento dele. Mas a sala de estar do Tatsuya, as luzes estavam acesas e parecia que alguém estava no apartamento. Mas eles viram que a banheira do apartamento dele tinha sido colocada na varanda. Como assim? Os policiais pediram reforços e estavam preocupados que talvez a Lindsay estivesse dentro do apartamento, sendo mantida contra a vontade dela. E dentro de 1 hora tinham 9 agentes da polícia se preparando para invadir o apartamento dele. Foi quando que o Tatsuya abriu a porta da frente com uma mochila e passou pela polícia, que tentou agarrá-lo. Mas só conseguiram agarrar a mochila dele e ele começou a correr e eles não conseguiram pegá-lo. Literalmente, ele tinha desaparecido na cara dos policiais quando eles estavam tentando entrar no apartamento dele. Eles entraram no apartamento e deram de cara com uma cena horrível. Encontraram o corpo da Lindsay, sem roupa. O corpo dela tinha sido enterrado na banheira que ele tinha colocado na varanda. Ele a colocou na banheira e cobriu a banheira com uma mistura de areia e terra, cobrindo quase inteiramente a banheira, e apenas a mão direita dela estava aparecendo. Ela estava amarrada, amordaçada, uma gravata. Ela tinha alguns ferimentos e um produto químico havia sido colocado para acelerar o processo de decomposição. E haviam sementes de flores plantadas para disfarçar a banheira como se fosse um canteiro de flores. Ele tinha raspado todo o cabelo da Lindsay. Descobriram várias perucas no apartamento dele. Ele havia tirado a vida da Lindsay para usar o cabelo dela como peruca. E na manhã seguinte, o Tatsuya Ichihashi foi oficialmente dado como foragido. O caso da Lindsay ficou muito conhecido em todo o Japão. Foram distribuídos cartazes com foto do Tatsuya por toda a cidade. Vários canais de televisão e websites noticiaram o crime que ele tinha feito contra a Lindsay. Meses foram se passando e a família da Lindsay estava frustrada porque eles achavam que a polícia japonesa não estava fazendo o máximo na investigação. Os pais dela então foram para o Japão e distribuíram vários cartazes. A polícia japonesa então deu uma recompensa de $120 mil para alguém que soubesse qualquer informação que levasse até o Tatsuya. E os pais do Tatsuya foram até uma rede de televisão nacional e se pronunciaram. Lá eles pediram para o filho se entregar à polícia e pediram desculpas para a família da Lindsay pelo que tinha acontecido com ela. Ficou provado que, enquanto a polícia o procurava, o Tatsuya tinha viajado pela maior parte do Japão e ele tinha passado despercebido. Ele até chegou a viver em uma ilha remota e ele se alimentava dos peixes que ele pescava. Um ano após o crime, o Tatsuya foi para Osaka, que é uma cidade a 250 milhas a oeste de Tóquio, é bem longinho. Osaka é uma grande cidade portuária, é um centro comercial e tem uma vida noturna bem intensa. E o Tatsuya vivia lá, ele vivia em Cybers Café e ele trabalhava em locais de construção para sobreviver. Uma boa parte do dinheiro que ele recebia trabalhando na construção, ele juntava. E quando ele viu que ele já tinha juntado dinheiro suficiente, ele decidiu que era hora de fazer uma cirurgia plástica para mudar a aparência do rosto dele e evitar ser reconhecido e encontrado pela polícia, né?
Mas mesmo antes de ter dinheiro suficiente para fazer essa cirurgia plástica, ele já tinha mudado a aparência do rosto dele através, gente, da mutilação. Ele havia usado uma tesoura para cortar o lábio inferior. E no verão de 2009, então, a polícia resolveu dar uma recompensa em dinheiro por informações que levassem à prisão do Tatsuya. A polícia também divulgou que acreditava que o Tatsuya tinha feito uma cirurgia plástica no rosto para alterar a aparência dele. Então, como ele tinha mudado a aparência do rosto, a polícia pediu para que as pessoas procurassem pelas semelhanças e identificassem, através das semelhanças, o Tatsuya. Enfim, em 2009, um cirurgião plástico localizado em Nagoya informou à polícia que acreditava que ele tinha acabado de fazer a cirurgia plástica no Tatsuya. Só como informação aqui, Nagoya, gente, é bem longe de Osaka, então ele viajou para fazer essa cirurgia. Esse cirurgião, ele falou para a polícia que ele tirava foto dos pacientes dele antes e depois das cirurgias. E ele tinha feito a mesma coisa com o Tatsuya. No dia 10 de novembro de 2009, o Tatsuya ele foi para o porto de Osaka, mas antes de conseguir chegar até o barco, um trabalhador ali que estava no porto, ele reconheceu o Tatsuya e informou imediatamente a polícia. Vários policiais chegaram rapidamente ao local e o Tatsuya foi finalmente preso. Em 4 de julho de 2011, o Tatsuya admitiu que ele tinha atraído a Lindsay para o apartamento dele. Lá, ele a violou e tirou a vida dela. Ele falou que ele tirou a vida dela porque ele ficou com medo que os gritos dela chamassem muita atenção dos vizinhos e que os vizinhos chamassem a polícia. No dia 21 de julho de 2011, o Tatsuya foi oficialmente condenado à prisão perpétua. A família da Lindsay, eles pediram a pena capital para ele, mas o tribunal ele considerou que a pena capital não era apropriada para o caso do Tatsuya, então por isso que ele recebeu a prisão perpétua. O pai da Lindsay, eles voaram para o Japão para acompanhar o julgamento e depois da sentença do Tatsuya, os pais da Lindsay disseram, entre aspas, esperamos muito tempo, esperamos 4 anos e meio pela justiça pela Lindsay. A Lindsay, ela amou o Japão. O Tatsuya tirou uma vida muito preciosa. Ele destruiu toda uma existência e roubou inúmeras memórias. Ele passou 2 anos e meio em fuga. Muitos acreditam que ele não teria como sobreviver apenas com aquele salário que ele trabalhava e que os pais o ajudavam financeiramente, mas isso ninguém conseguiu provar. Ele escreveu um livro onde ele relatou o período que ele ficou foragido por 2 anos e 9 meses. Ele ofereceu todos os direitos autorais do livro à família da Lindsay, que recusou-se a receber qualquer dinheiro da venda do livro dele. E ele vendeu mais de 100 mil livros que foram vendidos no mundo todo. Eu gostaria de ouvir aqui de vocês. Vocês acham que os pais dela deveriam ter aceito o dinheiro da venda do livro? Ou não e por quê? Eu particularmente também acho que não aceitaria, porque uma pessoa que tirou a vida da sua filha, você não pode obter nada que venha te trazer prazer através daquela pessoa, porque o dinheiro pode comprar coisas, vai trazer um prazer para você. Só que esse homem foi o homem que tirou a vida da filha deles, então eu acredito que eu, no lugar dele, não teria aceito esse dinheiro, como os pais dela não aceitaram. Mas eu gostaria de ouvir de vocês aqui. E se vocês gostaram do caso de hoje, não deixem de deixar o gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E pessoal, vão lá no canal da Mi e assistam os vídeos dela, maratonem tudo, o link dela está aqui na descrição. E nos falamos e até mais.